Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e nesta aula a gente vai estudar uma estrutura de dados arbórea que tem o objetivo de representar sequências numéricas. Na verdade, sequências numéricas não, sequências indexadas por números naturais, certo? O que motiva a criação de uma estrutura de dados como essa é que uma lista de Haskell ela não permite um acesso eficiente a qualquer um de seus elementos. Por exemplo, se a gente fosse acessar o 10º elemento de uma lista, a gente não poderia fazer isso em um tempo mais eficiente do que linear. Ou seja, a gente precisaria de 10 chamadas recursivas para acessar o 10º elemento de uma lista. Por exemplo, no arquivo list.hs, a gente vai ter o operador duas exclamações e esse operador funciona da seguinte forma. A gente recebe uma lista com alguns elementos do tipo A, recebe um inteiro e retorna o elemento do tipo A que se encontra no índice indicado por esse inteiro. Tá bom? Aqui a gente está considerando que os índices começam a partir de 0. Bom, uma lista vazia não tem elementos, então nesse caso a gente lança uma exceção. Uma lista que tem cabeça X e a cauda não importa. Quando a gente está tentando acessar o elemento de índice 0 dessa lista, a gente retorna a cabeça X. E quando a gente tenta acessar o késimo elemento, onde k é diferente de 0, bom, certamente o késimo elemento não vai ser a cabeça da lista, então a gente vai fazer a busca recursiva na cauda pelo elemento de índice k-1. Bom, como você pode ver por essa resolução recursiva, isso resultaria em k chamadas recursivas até a gente chegar no caso base da função. Isso mostra que acesso a um elemento qualquer da lista pelo seu índice não é uma operação eficiente, é uma operação que demanda tempo linear. A gente está acostumado em linguagens imperativas como C++ ou Java a ter acesso em tempo constante, ou seja, em O de 1, a elementos em posições quaisquer numa estrutura linear. No caso dessas linguagens, o mais usual seria um array. Em programação funcional, a gente não consegue ter acesso constante a elementos de uma estrutura linear. No entanto, a gente pode representar uma sequência indexada por naturais utilizando uma estrutura arbórea que vai nos permitir acesso em tempo logarítmico aos elementos que correspondem a índices passados como argumentos, tá bom? Então, no arquivo sectree.hs, a gente vai ter definições justamente para que a gente crie uma árvore que seja capaz de representar uma sequência. Naturalmente, apenas uma árvore não seria o bastante para a gente ter acesso em tempo logarítmico. A gente precisaria garantir que a nossa árvore está balanceada. Então, o fato de nós estarmos representando uma sequência de elementos vai nos permitir criar certas regras de inserção e remoção que garantem que a nossa sectree vai estar balanceada, tá bem? Pois bem, o conteúdo inicial do nosso sectree.hs é o cabeçalho do módulo, indicando que a gente está criando um módulo sectree. A gente importa algumas coisas do prelúdio de Haskell, importa os nossos dois módulos, bool para operações em booleanos e maybe com o tipo maybe. E a gente vai ter a nossa definição do que seria a sectree. Bom, sectree, apesar de a gente ter árvores que são indexadas por certas chaves e valoradas por
valores de um certo tipo, a nossa sectree ela é necessariamente indexada por números naturais. Então, o sectree não precisa ter o tipo chave explícito. A gente sabe que o tipo chave da nossa sectree vai ser números inteiros, tá bom? Especialmente números naturais. Resta então o parâmetro para que valores estarão associados a esses números naturais. Daí, a nossa estrutura de dados sectree ela é definida em três casos. Ela pode ser uma árvore vazia, ela pode ser uma árvore com um único elemento, e ela pode ser uma ramificação. No caso, essa ramificação vai conter dois valores inteiros e duas subárvores. Daí a nossa sectree é uma estrutura de dados arbórea e também é uma árvore binária, certo? No entanto, você vai observar que os nossos ramos não contêm valores do tipo A. As únicas partes da nossa sectree que contêm valores do tipo A são as folhas. Ou seja, todos os dados da nossa sectree vão estar armazenados nas folhas e os nossos ramos vão ter apenas informações que vão ser suficientes para garantir um balanceamento. Em particular, a gente vai garantir um balanceamento fazendo com que a maior parte das nossas subárvores esteja cheia, tá bom? Porque árvores cheias necessariamente estão balanceadas. Logo logo a gente vai ver como que a gente vai fazer a inserção de tal forma a garantir que árvores sempre estejam cheias, certo? Subárvores sempre estejam cheias. Quer dizer, sempre não, mas em boa parte do tempo elas vão estar cheias. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai definir é como tomar a altura de uma sectree. A gente vai utilizar a altura por conta do seguinte: a altura de uma árvore binária determina também o número de folhas que ela pode conter, caso ela esteja cheia. Nesse caso, a gente tem a função height. A função height recebe uma sectree como argumento e retorna um inteiro que define a sua altura. A gente naturalmente tem height definida em três casos. Caso a sectree esteja vazia, a gente retorna 0. Caso a sectree seja uma folha contendo um único elemento, a gente retorna 0, o que é estranho, afinal, tanto a nossa árvore vazia como a nossa árvore que tem uma folha tem a mesma altura. A gente vai explicar isso em breve. E quando o height recebe uma sectree que é uma ramificação, a gente vai observar o seguinte: o nosso primeiro inteiro do ramo vai ser igual à altura desse ramo, e o segundo inteiro do ramo vai ser o número de folhas atual que ele possui. Tá bem? L-tree e R-tree são as duas subárvores desse ramo. Bom, como o primeiro inteiro H é a altura do ramo, é justamente esse inteiro H que a gente retorna. Tá, então por que a gente está fazendo com que empty e leaf tenham a mesma altura? Bom, se a gente está admitindo que uma árvore com altura H possui 2 elevado a H folhas, então se H fosse igual a 1, se a altura fosse igual a 1 para uma folha, a gente estaria admitindo que numa folha cabem 2 folhas, o que não faz muito sentido. Se uma árvore consiste apenas de uma folha, a sua altura tem que ser 0, porque daí essa árvore tem 2 elevado a 0 folhas, que é essencialmente o seu único nó. Tá bem? Empty, por outro lado, também é associado à altura 0, apenas para que nós não tratemos com números negativos. Tá bem? Então não é nada demais. Leaf tem altura 0 para ficar em conformidade com o fato de que uma árvore tem 2 elevado à sua altura folhas.
E empty tem altura 0 apenas para nós não tratarmos com números negativos. A função leaves, por sua vez, ela retorna o número de folhas que uma sectree possui. Então ela recebe uma sectree como argumento e retorna um número inteiro. Uma árvore vazia não possui folhas. Uma árvore que consiste de um único nó, que é uma folha, possui exatamente uma folha. E uma subárvore, e uma árvore que consiste de um ramo, que tem altura h, e o número de folhas atual desse ramo é L, e tem duas subárvores, possui L folhas. Afinal, esse é o propósito do inteiro L, tá bom? O propósito do segundo inteiro do nosso ramo é guardar o número corrente de folhas que ele possui. Então, a função leaves retorna esse segundo inteiro, que neste caso a gente nomeou L. Então a gente vai agora fazer uma função responsável por criar novos ramos. Ou seja, dadas duas sectrees, a gente vai criar uma função responsável por fazer com que essa sectree seja a subárvore esquerda e esse segundo argumento, essa sectree, seja a subárvore direita de uma nova sectree, de um novo ramo que estará sendo criado, tá bom? Então, make branch vai receber a árvore x e a árvore y e vai criar um ramo onde tx é a subárvore esquerda, ty é a subárvore esquerda e a altura e número de folhas são automaticamente calculados. Ou seja, utilizar make branch vai ser um facilitador em comparação com o construtor branch. O construtor branch exige 4 argumentos, make branch exige 2, apenas as duas subárvores, e é capaz de calcular os dois inteiros que devem estar armazenados na ramificação da seguinte forma: a altura desse novo ramo vai ser igual à maior altura dentre as duas subárvores, tx e ty, mais 1. O número de folhas desse novo ramo vai ser igual ao número de folhas da subárvore tx mais o número de folhas da subárvore ty. E assim a função makeBranch é capaz de criar ramos. Por exemplo, vamos ver se a gente já tem acesso a ela. Eu acho que eu já carreguei o arquivo. Está aqui, makeBranch. A gente poderia colocar aqui leaf 1, leaf 2, e a gente teria esse ramo sendo construído. Um ramo de altura 1, com duas folhas, que são justamente as suas duas subárvores. Bem, aqui você pode estar um pouco surpreso, porque dessa vez nós estamos aptos a imprimir uma representação do nosso tipo. Isso se deve ao seguinte: no código-fonte disponível para vocês no repositório, diferente das notas de aula, a definição de sectree termina com essa indicação, deriving show. Ou seja, aqui a gente está dizendo claramente o seguinte: a gente está indicando que o compilador deve instanciar automaticamente a classe show para o nosso tipo sectree A. E eu estou fazendo isso por conta do seguinte: até antes dessa estrutura de dados, todas as outras estruturas de dados já eram bastante conhecidas, como listas, que essencialmente são listas encadeadas de uma única direção, árvores binárias de busca. Mas dessa vez a gente tem uma estrutura de dados que pode ser novidade para algumas pessoas, então a gente vai ilustrar como que essa estrutura de dados é representada. Então, utilizando esse artifício de colocar deriving show no final,
da definição de um tipo, a gente torna ele imprimível na seção interativa, tá bom? Então a gente é capaz de utilizar a função makeBranch, passando duas árvores que contêm apenas uma folha para elas, e ela é capaz de criar um branch, e esse branch ele pode ser imprimido para a gente sem nenhum problema. Tá bom? Então aqui a gente tem o resultado da função makeBranch sendo impresso. Pois bem. Além disso, além de ter criado height e leaves, que são basicamente dois getters para a nossa sectree, a gente vai criar mais dois outros responsáveis por retornar a subárvore esquerda e a subárvore direita de uma sectree. Então a gente vai ter a função leftTree, que é o getter responsável por retornar a subárvore esquerda. No caso de uma árvore vazia, a subárvore esquerda certamente pode ser convencionada como vazia. No caso de uma árvore que tem apenas uma folha, ou seja, a raiz é a sua única folha, necessariamente a árvore esquerda, a subárvore esquerda pode ser considerada vazia. E no caso de um ramo, a gente vai retornar justamente L-tree. Analogamente, a gente tem height-tree. Os dois primeiros casos são idênticos, mas no terceiro caso a gente retorna R-tree, que é justamente o campo que corresponde à subárvore direita. Tá bem? Pois tá. Continuando, a gente vai fazer a função de inserção na nossa sectree. A gente vai convencionar a seguinte coisa: a gente sempre vai fazer as inserções no final da sequência que a gente está representando. Portanto, digamos que a gente tenha uma sequência com 4 elementos. A inserção ela só pode determinar o quinto elemento dessa sequência. Uma outra inserção após essa determinaria o sexto elemento da sequência. Assim como as remoções sempre vão remover o último elemento da nossa sequência, tá bom? Mas antes disso, antes de chegar na inserção de fato, a gente vai definir um facilitador para a gente. A gente vai ter um tipo ordering personalizado, tá bom? E esse tipo vai ser personalizado porque ele vai ser utilizado para comparar um número com outros dois números de uma vez só. Então, quando ordering tem um valor LL, isso quer dizer que x é menor que ambos P e Q. Quando ordering tem um valor LG, isso quer dizer que x é menor que P, no entanto, é maior ou igual a Q. Quando o ordering tem um valor GL, isso quer dizer que x é maior ou igual a P e, no entanto, é menor que Q. E quando o ordering tem um valor GG, isso quer dizer que x é maior ou igual que ambos P e Q. Então a função compare é a única função que vai retornar ordering, e a gente está fazendo essa definição auxiliar apenas para que essa lógica de comparação ela permaneça fora das nossas funções de inserção, remoção e busca, tá bem? Essas comparações sempre vão ser necessárias e a gente vai fazer essa comparação. Essencialmente, a gente vai encapsular esse tipo de comparação utilizando um tipo novo e uma função, para que a gente possa separar essa lógica da lógica principal da nossa estrutura de dados, tá bom? Então a função compare recebe valores de um tipo que pode ser ordenável. Ela recebe 3 argumentos. Esse argumento vai ser comparado com esses outros dois. E ordering e um valor de ordem adequado vai ser retornado. Então a gente vai ter o seguinte: a gente vai comparar x com ambos P e Q. A gente começa comparando x com P. Caso x seja menor que P, a gente observa que, independente do condicional do segundo conde, a primeira letra do nosso ordering já está definida, é L. Afinal, corresponde a x ser menor que P. Caso x também seja menor que Q, a gente retorna LL. E caso isso não seja verdade, então x é maior ou igual a Q,
e a gente retorna LG. L indicando que x é menor que P e G indicando que x é maior ou igual a Q. Nesse caso, a gente sabe que x é maior ou igual que P. Então a primeira letra dos valores de ordem já está definida como G. Resta a gente definir a segunda letra. Quando x é menor que Q, a gente retorna GL. E quando x é maior ou igual a Q, a gente sabe que x é tanto maior ou igual a P, como é maior ou igual a Q também. Então a gente retorna GG. Pois bem, utilizando esse tipo e essa função para desvencilhar essa lógica de comparação das nossas funções, a gente vai definir agora a inserção. E a inserção ela vai ser feita da seguinte forma. Sempre que a subárvore esquerda estiver incompleta, ou seja, sempre que a subárvore esquerda não tiver o seu número máximo de folhas, a inserção vai ocorrer na subárvore da esquerda. Se a subárvore da esquerda estiver com seu número máximo de folhas, a gente vai olhar para a subárvore direita. Se a subárvore direita não estiver com seu número máximo de folhas, a gente vai inserir na subárvore da direita. No entanto, caso a nossa árvore esteja completa, ou seja, caso tanto a subárvore esquerda como a direita tenham o seu número máximo de folhas, a nossa árvore vai crescer para cima, ou seja, ela vai se tornar a subárvore esquerda de uma nova árvore que vai ter na sua subárvore direita uma única folha, certo? Essa é a nossa lógica de inserção. A gente sempre prioriza preencher a subárvore esquerda, em seguida preencher a subárvore direita, e quando as duas estão totalmente preenchidas, a gente cresce a árvore para cima, criando uma subárvore direita que contém apenas um elemento, tá bom? Então a nossa função insert, ela recebe a sectree, que vai ter um elemento inserido nela, recebe o elemento que vai ser inserido e retorna uma sectree baseada nessa, que contém este elemento como o último elemento da sequência, tá bom? Então, a inserção para quando a gente tem uma árvore vazia e a gente vai inserir o elemento x, ela é bastante simples. A gente apenas retorna leaf x. Quando a gente vai fazer a inserção em uma árvore que tem apenas uma folha, e nesse caso ela pode ser desestruturada como uma folha que contém um elemento, o qual a gente não precisa dar um nome a ele, e a gente vai inserir um elemento x nessa árvore que tem apenas uma folha, ela vai se tornar a nossa subárvore esquerda, e a nossa subárvore direita vai ser uma folha contendo o elemento x. Então a gente vai utilizar a função makeBranch, passando ltree, a árvore que contém apenas uma folha, como subárvore esquerda, e criando uma nova sectree que consiste de apenas uma folha contendo o elemento que está sendo inserido, como a sua subárvore direita. Quando insert recebe uma sectree, que é um branch, e a gente precisa inserir x nesse branch, a gente vai fazer uma comparação e utilizar a função auxiliar decide para determinar o que deve ocorrer. A comparação que a gente vai fazer é entre o número de folhas atual de branch, ou seja, leaves branch é o número corrente de folhas que branch possui, e a gente vai comparar com half capacity, ou seja, a gente vai comparar com com metade do número total de folhas que branch pode possuir, e também com o número total de folhas que branch pode possuir. Perceba que branch tem duas subárvores, certo? Então, metade das folhas que branch pode conter estariam contidas na subárvore esquerda. E o total de folhas que branch pode conter seria a soma máxima do número de folhas da subárvore esquerda e da subárvore direita. Então,
Caso o número atual de folhas de branch seja menor que metade da sua capacidade de folhas, a gente sabe que a subárvore esquerda ainda é capaz de comportar folhas. No entanto, caso o número corrente de folhas seja pelo menos metade da capacidade do número de folhas que branch pode ter, resta a gente comparar o número corrente de folhas com o número máximo de folhas que branch pode ter. Caso o número corrente de folhas de branch seja menor que a sua capacidade máxima de folhas, e nesse caso maior ou igual que metade dessa capacidade, a gente sabe que a árvore esquerda já tem o seu número máximo de folhas, mas a subárvore direita ainda não. Então a gente poderia fazer a inserção de uma folha a mais na subárvore direita. E existe também o caso em que o número corrente de folhas já ultrapassou metade da capacidade de folhas de branch, assim como já atingiu a capacidade total de branch. Nesse caso, a gente é obrigado a fazer branch se tornar a subárvore esquerda de uma nova sectree, tá bom? Então a gente vai justamente fazer decide, lidar com esses três casos, ou seja, o número atual de folhas é menor tanto que a capacidade é menor tanto que metade da capacidade de folhas, como é menor que a capacidade total de folhas. Nesse caso, a gente faz a inserção na subárvore esquerda. Caso o número corrente de folhas seja maior ou igual que metade da capacidade, a gente sabe que a subárvore esquerda já está cheia. Então resta a gente fazer a inserção na subárvore esquerda, na subárvore direita. Afinal, a gente sabe que o número corrente de folhas é estritamente menor que a capacidade total de branch. Então, apesar da subárvore esquerda estar cheia de folhas, a subárvore direita ainda não está e a inserção é feita nela. No entanto, quando o número corrente de folhas é maior ou igual tanto que metade da capacidade, como também que a capacidade total, a inserção vai ser feita criando um novo ramo, ou seja, branch não vai ter uma folha inserida dentro de si. Afinal, branch já possui o número máximo de folhas que ele poderia ter. O que vai acontecer é branch vai se tornar a subárvore esquerda de um novo ramo. E a subárvore direita vai conter apenas uma folha com o elemento X que a gente está inserindo, tá bom? E aqui a gente tem algumas definições auxiliares. LBranch e RBranch são obtidos pelos getters left tree e right tree no branch. LBranch linha e RBranch linha são os ramos esquerdo e direito, só que sofrendo a inserção do elemento X. Half capacity é 2 elevado à altura do ramo menos 1. A gente vai ver já já por quê. E é justamente porque a capacidade, ou seja, o número de folhas que branch pode assumir, pode conter, é justamente 2 elevado à sua altura. Então metade do seu número máximo de folhas, metade da sua capacidade de folhas, seria a sua capacidade sobre 2. Ou seja, seria 2 elevado a height branch sobre 2. No entanto, é mais fácil apenas fazer uma subtração, né? Dadas as regras de potência. 2 elevado a height branch menos 1 é igual a 2 elevado a height branch sobre 2. Então, isso aqui é metade da capacidade de folhas que branch pode ter, dada a sua altura. E essa é a capacidade total de folhas que branch pode ter, dada a sua altura. Tá bom? Então vamos observar a função insert em ação. Vamos primeiro criar uma variável sectree, e a gente vai começar sendo vazia. Daí a nossa sectree está inicialmente vazia.
e a gente vai fazer algumas inserções nela. Então a gente vai ter sec_3_1 vai ser igual a insert em sec_3 o caractere A, por exemplo. Então sec_3_1 vai ser uma folha contendo o caractere A. sec_3_2 a gente vai definir como uma inserção em sec_3_1 do caractere B. Então sec_3_2 vai ser um ramo. sec_3_2 vai ser um ramo de altura 1, ou seja, com capacidade para 2 elevado a 1 folhas, para 2 folhas, que tem exatamente 2 folhas, uma contendo o caractere A e a folha na subárvore direita contendo o caractere B. Observe então que a capacidade total desse ramo foi atingida. Ele pode comportar 2 folhas e atualmente ele tem 2 folhas. Então se a gente definir sec_3_3 como sendo insert sec_3_2 o caractere C, a gente vai ter que sec_3_3 agora passa a ser um ramo de altura 2, cujo ramo esquerdo é justamente o nosso sec_3_2, e no ramo direito a gente tem a folha contendo o caractere C. Se a gente continuar fazendo isso, é sec_3_4 igual a insert sec_3_3 e o caractere D. A gente vai ter que sec_3_4 agora continua sendo um ramo de altura 2, só que contendo 4 folhas. O ramo da esquerda é o nosso antigo sec_3_2 e o ramo da direita é um ramo de altura 1 com 2 folhas, que são justamente a folha que contém o caractere C e a folha que contém o caractere D. A última inserção, para a gente exemplificar a insert, se a gente criar sec_3_5 igual a insert sec_3_4 o caractere E, a gente sabe que esse ramo de altura 2 já tem o número máximo de folhas que ele pode comportar, que são 4 folhas. Então a inserção vai ser feita transformando este ramo no ramo esquerdo de uma nova sec_3, e o caractere E vai ficar na subárvore direita, contido numa folha. Então sec_3_5 vai poder ser visto dessa forma, ou seja, é um ramo de altura 3, contendo 5 folhas, onde o ramo direito é justamente a nossa sec_3_4 e o ramo, na verdade, o ramo esquerdo é a nossa sec_3_4 e o ramo direito é apenas uma folha contendo o caractere E, tá bom? Então a gente sempre dá preferência de fazer a inserção na subárvore esquerda, caso ela não tenha atingido a sua capacidade máxima de folhas. Caso tenha, a gente vai verificar a capacidade máxima de folhas da subárvore direita, utilizando a capacidade máxima do ramo para verificar isso. E caso a capacidade máxima da subárvore direita também tenha sido atingida, então o ramo atual vai se tornar a subárvore esquerda de um novo ramo, tá bom? Pois bem, então essa é a nossa inserção. Lembra que ela sempre insere o elemento como sendo o último elemento da sequência. Agora a gente pode utilizar a função lookup para buscar por um certo elemento da sequência passando um índice. Inclusive, antes de observar lookup, antes de observar a definição de lookup, a gente poderia testar lookup com sec_3_5. Por exemplo, se a gente buscasse pelo primeiro elemento da sequência, a gente teria o elemento A de volta. Se a gente buscasse pelo segundo elemento da sequência, a gente teria o elemento B de volta. Se a gente buscasse pelo terceiro, o elemento C. Pelo quarto, o elemento D. Pelo quinto, o elemento E. E, bom, a gente não tem
um elemento indexado de 6 em diante. Então, a partir daqui, lookup retorna nothing, tá bem? Então, dada essa estrutura, onde a gente tem ramos que guardam a sua altura e o número de folhas que tem atualmente, como que se dá a operação de lookup? Lookup vai ser resolvido da seguinte forma. Naturalmente, a gente recebe a sectree que a gente está fazendo a busca, o índice do elemento que a gente gostaria de ter de volta, e o retorno é um valor do tipo A contido dentro de um maybe. Ou seja, se esse índice não for reconhecido pela sectree, o retorno é nothing. Se esse índice for válido para essa sectree, então o retorno é um just que contém o elemento associado a esse índice. Pois bem, como que a gente vai então definir lookup? Naturalmente, não importa que índice você esteja buscando numa árvore vazia, o retorno é nothing. Se você estiver buscando o elemento de índice 1 numa árvore que tem apenas uma folha com o elemento x, então o elemento x é o primeiro e último elemento da sequência representada por essa árvore, e aí lookup retorna x dentro de um just. Caso você esteja buscando por qualquer outro índice em uma árvore que contém apenas uma folha, não importa o elemento dentro dessa folha, o retorno vai ser nothing, tá bom? Isso me lembra, inclusive, que lookup está protegida contra buscas por índices negativos. Na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado com o uso do menos. Eu acredito que não é exatamente assim que utiliza menos. Vamos ver se é assim. É assim, menos 12. Tá bem? Sem os parênteses, o GHC sofre dessa ambiguidade, né? Ele não sabe se menos é um sinal ou se menos é a função menos de fato. Então, aí você pode observar que lookup não retorna para índices negativos, o que é bom também. Pois bem, então resta o caso em que a gente está buscando pelo elemento de índice n dentro do nosso ramo. Daí a gente vai ter o seguinte condicional. Lembra que a gente faz com que a subárvore esquerda sempre esteja cheia. Depois a gente tenta inserir na subárvore direita. E por fim a gente faz o nosso ramo crescer para cima, né? Sabendo que a nossa subárvore esquerda sempre está cheia, o nosso lookup ele começa fazendo um condicional perguntando se o índice que a gente está buscando é menor ou igual que metade da capacidade de folhas do nosso ramo. Ou seja, se n for um índice que é menor ou igual que metade do número máximo de folhas que branch pode ter, então a busca é realizada no ramo da esquerda. Agora, caso n seja maior que a metade do número máximo de folhas que branch pode ter, então a busca é realizada no ramo da direita, mas a gente dessa vez não está buscando por n', por uma razão bastante simples. Veja só, se a nossa subárvore atualmente possui, digamos, 8 folhas, se a nossa árvore possui 8 folhas, naturalmente ela tem altura 13 e é uma árvore cheia. A gente sabe que a subárvore esquerda possui 4 folhas e a subárvore direita possui 4 folhas. Se a gente está buscando pelo elemento de índice 1, a gente vai fazer essa busca pelo elemento de índice 1 na subárvore esquerda. No entanto, se a gente está fazendo a busca pelo elemento de índice 5, a gente sabe que 5 é maior que 4, é maior que o número máximo de folhas na subárvore esquerda, então essa busca vai ser feita na subárvore da direita. No entanto, na subárvore da direita, a gente não estaria procurando pelo quinto elemento, porque os 4 primeiros elementos estão na subárvore da esquerda.
Então, o quinto elemento da árvore como um todo teria índice 5 menos 4, ou seja, 5, o índice que a gente está buscando, menos 4, a capacidade da subárvore esquerda. O elemento que a gente está buscando, o quinto elemento na árvore como um todo, seria o primeiro elemento na subárvore da direita, tá bom? Então, quando a gente faz o lookup na subárvore da direita, daí a gente vai ter os getters, né, retornando o L-branch e o R-branch, que são a subárvore esquerda e direita. E o N', o nosso N', que a gente está utilizando no lookup na subárvore direita, ele é justamente o índice N que a gente está buscando, só que a gente está subtraindo a quantidade de elementos que existe na subárvore esquerda, certo? Porque se a gente está buscando por um elemento de índice K na subárvore direita e a subárvore esquerda possui L elementos, esse elemento de índice K ele estaria com o índice K menos L na subárvore direita, tá bom? E ref capacity, como antes, é definido como 2 elevado à altura do nosso ramo menos 1. Sem esse menos 1 a gente teria a capacidade total, e com menos 1 a gente tem metade da capacidade, tá bom? E a gente viu a operação de lookup em ação, certo? A gente já exemplificou a operação de lookup. A operação update, ela segue a mesma lógica da operação de lookup, mas ela faz uma modificação. Então ela precisa recriar os ramos, certo? Ela precisa recriar os ramos, daí ela precisa definir como os ramos seriam modificados, mas fora isso é a mesma lógica. O que muda é que a gente recebe um sectree, o índice que a gente vai modificar e a função que vai modificar o elemento correspondente a esse índice. Daí é retornada uma nova sectree. Os casos bases são idênticos, certo? A única diferença é que agora a gente está precisando recriar a árvore, já que a gente está modificando um elemento existente na sequência. Para a gente exemplificar isso, deixa eu importar aqui de data.char a função toWrapper. Tá, aparentemente a função de fato existe. toWrapper existe. E toWrapper faz com que um caractere seja posto na sua versão maiúscula, tá bom? Então vamos usar o toWrapper para fazer um update na nossa sectree 5. Observa que na nossa sectree 5 a gente tem elementos com índices de 1 até 5, né? Então a gente poderia definir sectree 6 é igual a update sectree 5, digamos, no índice 1, utilizando a função toWrapper. Daí, se a gente for observar sectree 6, a gente vai observar que sectree 6 tem a mesma estrutura da sectree 5, no entanto, o caractere de índice 1, o caractere A, ele foi posto em maiúsculo justamente pela função toWrapper, tá bom? Mesma coisa a gente poderia colocar aqui sectree 7 é igual a update sectree 6. Vamos alterar o último caractere, o caractere 5, o caractere de índice 5, ou seja, o caractere E, toWrapper. Daí, sectree 7 possui a mesma estrutura das subárvores anteriores, mas agora ela possui o primeiro caractere em maiúscula, assim como o último caractere em maiúscula, né, que foi modificado pela função toWrapper, tá bom? A toWrapper está disponível no módulo data.char, que é um padrão do GHC, a biblioteca padrão do GHC, né? E a gente obteve ela fazendo o import dela, tá bom? Pois bem, a lógica
da update é essencialmente a mesma lógica da lookup. Ela busca pelo elemento, mas ela não retorna o elemento. Ela modifica o elemento. E daí, por modificar a estrutura, ela retorna uma nova estrutura representando essa modificação, né? Então, em vez de retornar o elemento, como é o caso de lookup, a update altera o elemento, altera entre aspas, né? Porque as estruturas de dados são imutáveis, e ela retorna uma nova estrutura de dados representando essa mutação. Mais uma vez, todas as estruturas de dados em Haskell são persistentes, então todas as nossas sectrees existem simultaneamente, certo? E o que ocorre é que elas partilham subárvores que não foram modificadas, essencialmente. Então a update funciona como esperado. No caso da remove, a remove ela tem uma definição bastante simples porque ela apenas remove o elemento que se encontra mais à direita, né? Como você deve ter percebido, o elemento que se encontra mais à esquerda é o primeiro elemento da sequência, o elemento que se encontra mais à direita é o último elemento da sequência, e daí a função remove ela vai estar responsável por remover o último elemento da sequência, daí ela recebe uma sectree e retorna uma sectree, e a remove retorna essa sectree sem o seu elemento mais à direita. Quando ela recebe uma árvore vazia, ela retorna vazio. Quando recebe uma árvore que tem apenas uma folha, ela remove o seu único elemento, retornando vazio. Quando ela recebe uma árvore que tem uma árvore esquerda, mas a subárvore direita é vazia, ela já não tem o que retornar, ela já não tem o que remover na subárvore direita, então a remoção é feita recursivamente na subárvore esquerda. Observa que esse ramo é descartado totalmente e a subárvore retornada vai ser a subárvore esquerda sem o seu elemento mais à direita, tá bom? Por exemplo, aqui se a gente definisse, a nossa última foi a sectree 7. Tá. Se a gente definisse sectree 8 como sendo remove sectree 7, a gente veria que sectree 8 não possui o seu elemento mais à esquerda, certo? E a gente está vendo aqui também que é atualizado o número de folhas no ramo, tá bem? O número de folhas é atualizado e aquela leaf ela é substituída por um empty. Então, se a gente fizesse remove na sectree 8, esse empty ele sumiria, assim como essa leaf D. Então, vamos definir a sectree 9. Sectree 9 seria obtida por remove na sectree 8. E faltou o 9 bem aqui. Sectree 9 seria remove sectree 8. Então a sectree 9 ela vai ser diferente porque ela não vai ter esse empty vai ser descartado e essa leaf D vai ser substituída por empty. Então a gente vai ter a seguinte atualização. Observa que a altura também é modificada, certo? E o número de folhas é atualizado. Assim como aqui também o número de folhas é atualizado. No lugar de leaf T a gente tem empty. E dessa vez esse ramo não precisa existir. Ele é descartado automaticamente, tá bom? Então essa é a nossa função remove, tá bem? A gente já falou desses dois primeiros casos. A gente já falou do terceiro caso, que descarta uma subárvore direita vazia e remove recursivamente na subárvore esquerda. E falta ainda o último caso, quando a gente recebe um ramo ignorando os parâmetros dele, que podem ser alterados, então a gente não precisa tomar conta deles, e a gente tem uma árvore esquerda e uma subárvore direita, que dessa vez não é vazia,
senão a gente teria parado aqui. A gente faz a remoção nessa subárvore direita. Então a gente cria um novo ramo, utilizando a subárvore esquerda do nosso ramo original e fazendo a remoção na subárvore da direita. Então a gente pode criar uma... Vamos só limpar essa seção primeiro. Deixa eu matar esse interpretador. Criar outro interpretador. E carregar o arquivo nesse interpretador. Então novamente a gente tem a nossa sectree, tá bom? Novamente a gente tem a nossa sectree. E aqui a gente pode ver, né, que sectree é instância de safe, dado o deriving safe que foi colocado, ou é instância de show, dado o deriving show que foi colocado ao final de sectree, tá bom? Então se a gente observar a assinatura de insert, a gente vai observar que é aquele mesmo padrão do fold-L, né? Ou seja, eu não tenho fold-L aqui por enquanto, mas eu posso importar. Could not find list. Interessante. Ele não tem o módulo list. Porque eu estou vendo aqui list.hs, então ele deve ter o módulo list. Import list. Aparentemente eu não posso importar funções de módulos que eu tenha definido. Import, sei lá, functions. Functions ele reconhece. E list ele deveria reconhecer. Por que ele não reconhece list? Ele vai dar o mesmo erro aqui. Ele dá o mesmo erro. Interessante que bool ele reconhece. Functions ele reconhece. Então de functions eu poderia importar composição sem nenhum problema. Mas de list aparentemente eu não posso importar o fold-L. Não entendo por que exatamente agora, mas não tem problema. Eu pego o fold-L que é definido no prelúdio de Haskell. Então, pois bem, não pude importar o próprio fold-L que eu tinha definido em list, mas eu estou importando o fold-L que é definido em prelúdio, tá bom? Pois tá. Então a gente importou fold-L. Talvez eu não tenha... eu precise carregar o código-fonte antes de tratá-lo como módulo na seção interativa. Vamos só ver se é isso mesmo. List.hs. Pronto, carreguei o list. Então agora eu poderia tratar list como um módulo. Aparentemente sim. Pronto, é isso. Eu preciso importar. Eu preciso carregar o arquivo na seção interativa antes de tratá-lo como módulo. Então agora eu fui capaz de importar fold-L. E agora a gente tem duas definições de fold-L. Isso não foi legal. Deixa eu matar essa seção interativa, criar outra. Carregar esse arquivo. E vamos carregar o arquivo list.hs utilizando o Emacs também. Então, carregou também. Então vamos voltar para o sectree, vamos maximizar aqui. Agora eu tenho acesso a list, daí eu posso pegar o fold-L de list. Esse é o fold-L que a gente definiu no list.hs, tudo bem, não é o fold-L do prelúdio. E como você pode observar, insert não está definido, tudo bem. .l sectree.hs pode carregar também, obrigado. E como você pode observar, a função insert
ela tem a mesma assinatura. Deixa eu carregar aqui para perto também. Só posso carregar um de cada vez, aparentemente. Está. Então deixa eu pegar do prelúdio. Deixa eu pegar o do prelúdio mesmo para... Então agora eu tenho acesso aos dois. Info insert e info fold-l. Beleza. O fold-l do prelúdio ele tem uma assinatura um pouco mais complicada do que a que foi proposta no list.hs, mas a gente só precisa se concentrar aqui e tratar esse t como se esse t estivesse representando uma lista cujos valores são do tipo A, tá bom? Você vai observar que a função insert ela tem um layout idêntico ao layout do primeiro argumento de fold-l, ou seja, o primeiro argumento é o mesmo tipo do retorno e ela recebe um segundo argumento de tipo qualquer. Então a gente poderia fazer o seguinte, dado o alfabeto, que a gente poderia definir como A até Z, ou seja, o alfabeto seria essa string, né? A gente poderia definir uma sectree da seguinte forma. Sectree é igual a fold-l. Aí a gente passa a função insert da sectree. O nosso acumulador inicial vai ser uma sectree vazia, vai ser empty. E os elementos que a gente vai inserir nessa sectree vai ser justamente as letras do nosso alfabeto, tá bom? Então sectree ela foi definida utilizando o fold-l, né? Ou seja, sempre fazendo a inserção do primeiro elemento da lista, ou seja, a primeira inserção foi do elemento A, a segunda inserção foi do elemento B, assim por diante. Se a gente tivesse utilizado fold-r, a primeira inserção teria sido a do elemento Z, tá bom? E a última teria sido a do elemento A. O ponto é, sectree é uma árvore agora que tem altura 5 e possui naturalmente 26 elementos. Tá bem? Então, se a gente fizesse lookup por um certo elemento, digamos pelo elemento 5 na nossa sectree, actual type, troquei a ordem dos argumentos, não é lookup 5 sectree, é lookup sectree 5. A gente teria justamente o quinto caractere do alfabeto. Se a gente buscasse pelo 27º caractere do alfabeto, ele não existe e a gente teria um retorno vazio, tá bom? Então, o que a gente pode fazer com uma sectree como essa? A gente poderia utilizar a função map. Nesse caso, vamos checar que a nossa função map é justamente a map definida dentro de sectree, ou seja, ela recebe uma função que vai de A em B e transforma a sectree com valores do tipo A na sectree com valores do tipo B. E a função map ela tem uma definição até simples, né? Ela não faz nada quando a sectree está vazia. Quando a sectree tem apenas uma folha, ela altera essa folha de acordo com a função f. Quando a sectree recebe um ramo, ou seja, na verdade, quando a função map recebe um ramo, ela cria um novo ramo, alterando tanto a subárvore esquerda como a direita, de forma recursiva, ou seja, alterando as duas subárvores originais, utilizando a função map com a função de alteração f. Então, mais uma vez, pegando do data.char a função toUpper, pegando do data.char a função toUpper, a gente vai poder fazer o seguinte. Você pode observar que toUpper é uma função que vai de char em char, né? E como a gente já viu, toUpper transforma uma letra na sua versão maiúscula. Então a gente poderia definir sectree2 como sendo igual a map toUpper na nossa primeira sectree.
Daí a nossa sectree2 seria igual à nossa sectree em estrutura, mas todas as letras estariam em maiúscula. Ou seja, se a gente voltar aqui e comparar o lookup pelo quinto elemento na nossa primeira sectree, a gente vai ter uma letra minúscula. E na nossa segunda sectree, a gente vai ter uma letra maiúscula, tá bom? Porque a função map, ela criou essa segunda sectree baseada na primeira, mas alterando todos os elementos de acordo com a função toWrapper, tá bem? A gente também tem a função empty, bem tranquila, ela só retorna uma sectree vazia, como até a gente utilizou como acumulador inicial para o fold-L, tá bom? E por fim, como é comum em todos os módulos de Haskell que tem uma estrutura de dados, a gente altera o cabeçalho para que ele tenha uma interface que possa ser utilizado por outros módulos. E algumas definições não vão ser exportadas porque são utilizadas apenas de forma auxiliar. Então aqui a gente está exportando o tipo, o construtor de árvores vazias e as funções que lidam com alterações e consultas na sectree, tá bem? Se a gente voltar aqui para o Sage, se a gente voltar aqui para o Emacs, o cabeçalho do nosso módulo é justamente esse, ou seja, é o módulo, o cabeçalho do nosso módulo é justamente o nome do módulo seguido pela lista de exportação, daí cada nome definido nessa lista precisa ser um símbolo dentro do módulo, tá bom? Seja ele um tipo ou uma função, e esses são os símbolos exportados pelo módulo. Aí a gente tem a palavra where e a gente começa a definir o módulo, tá bom? Bom, então é isso e até a próxima aula, onde a gente vai estudar uma nova estrutura de dados, tá bom? Então a gente se vê lá.